noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui da Cell Psicologia. Para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Marília Pajo, eu sou psicóloga e eu escolhi acreditar no potencial de pessoas autistas. O céu é o limite. Então eu tô aqui, aqui nessa luta aqui no Instagram, divulgando informação, levando o máximo, para o máximo de pessoas que eu conseguir levar, de uma forma que seja simples, que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês e que seja útil para fazer com que as pessoas autistas tenham um melhor desenvolvimento, para que essas pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida, trabalhar, estudar, namorar, casar, fazer o que elas quiserem fazer. Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Para quem está entrando aqui na live, vocês já sabem como que funciona. Aqui no cantinho vocês vão subir coraçãozinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e leva para mais pessoas. Além disso, à medida que eu for falando aqui, vocês podem ir enviando comentários, eu consigo ler todos os comentários, tiro dúvidas, gosto também de compartilhar com as outras pessoas aqui as histórias que vocês estão me contando nos comentários, tá? Então vocês podem ir fazendo isso durante o tempo que eu estiver falando. Quem estiver chegando aqui agora, gente, quero saber, quem acabou de chegar aqui, quem é coruja, quem já é coruja, quem já me acompanha aqui há algum tempo... E quem é novato? Quem tá chegando agora, manda aqui pra mim nos comentários, coruja ou novato? Me conta aí quem é você, pra eu saber pra quem que eu tô falando nessa live aqui hoje, tá? Na última live, a gente falou, a última live que eu fiz foi junto com a Débora que é psicóloga também, do nosso time Cell, e a gente estava falando sobre comportamento. Então, para quem perdeu essa live, quem não participou, foi super legal, foram duas na verdade, porque a primeira a gente fez metade, a internet estava meio ruim, depois a gente voltou na semana seguinte, continuou falando sobre esse tema, contando sobre o nosso trabalho. Então, se você perdeu, vem aqui no perfil para poder assistir, tá? Porque essa live tá salva, tá bom? E hoje, nessa live de hoje, boa noite! Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre 3 segredos do comportamento autista, sobre o comportamento autista, tá? Quais são os 3 segredos? Já vou te entregar logo de cara, tá? Quais são os 3 segredos? O primeiro segredo, eu vou te contar o que é comportamento. O segundo segredo, como que a análise do comportamento pode ajudar pessoas autistas. E o terceiro segredo, eu vou te contar qual que é o passo essencial para que o seu autista se desenvolva, tá? Eu vou te contar o passo essencial para manejar comportamentos. Então, não perca, viu, gente? Eu vou dar, assim, várias dicas, várias coisas, vou contar muitas coisas importantes aqui sobre o meu trabalho e, como eu disse, eu quero que você consiga colocar em prática as coisas que eu tô aqui falando. Então, pega o caderninho, anota as coisas que eu vou falar, manda suas dúvidas aqui enquanto eu estiver falando, tá bom? E vocês sabem, meu plano aqui é que o céu seja o limite mesmo. Não quero que a falta de informação seja um limite para você também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Já vou começar pelo primeiro segredo, que é o que é, afinal de contas, comportamento. Se você for procurar no dicionário, você vai achar lá comportamento, ato de comportar-se. Não ajuda nada, tá? Se você procurar no Google comportamento, a primeira coisa que você vai ver é essa definição, que não nos ajuda em nada, tá? Para a psicologia comportamental, comportamento é toda e qualquer reação daquela pessoa, daquele indivíduo, tá? Inclusive a falta de reação. Falta de reação também é comportamento, tá? Quando a pessoa não faz, quando a pessoa ignora, quando a pessoa não te escuta, ou finge que não escutou, isso também é reação, isso também é comportamento e também é analisado dessa forma, tá? O que acontece? O Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, ele começou os trabalhos dele observando. Então, o Skinner não criou nada novo. Ele simplesmente observou o que já acontecia e ele começou a dar nome para essas coisas. Então, ele nomeou o comportamento dessa forma, qualquer reação do indivíduo no ambiente, coisas que alteram o ambiente, Então, o Skinner dizia que o indivíduo altera o ambiente altera o indivíduo. E depois que o Skinner fez isso, documentou, escreveu livros, depois que
essa teoria já estava toda pronta, aí sim o Lovaas, que foi um outro pesquisador, pegou esse conteúdo do Skinner e começou a aplicar onde ele trabalhava, que era um lugar onde os autistas ficavam ali fechados, trancados, tá? Era um ambiente desses em que as pessoas, né, geralmente casos muito graves, e que ficavam ali isolados, porque a gente não sabia muito o que fazer, os especialistas, os estudiosos, os médicos, nessa época, lá atrás, eles não sabiam muito bem o que fazer com essas pessoas autistas, então elas acabavam ficando trancadas, né? Inclusive ontem passou uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês viram, falando sobre o fechamento dessas instituições, que eles pegavam basicamente todo mundo que tinha algum transtorno psiquiátrico, alguma dificuldade, eles jogavam todo mundo no mesmo lugar e essas pessoas ficavam ali jogadas, sem tratamento adequado, sem um acompanhamento humanizado, era desumano realmente o que acontecia nos hospitais psiquiátricos, né? E ainda bem que hoje a gente está nesse movimento de fechar esses lugares. Porque imagina, uma pessoa que já tem uma dificuldade, sem um acompanhamento adequado, ela ficava ali jogada, né? Ela ficava ali sem nada, ela só piorava, não tinha como melhorar naquelas situações, né? E o Lovaas foi a primeira pessoa que pegou a teoria do Skinner e falou, deixa eu aplicar isso aqui para ver se funciona. E funcionou. Ele viu que dava certo. Ele viu que dava certo para a gente conseguir desenvolver comportamentos novos, ele viu que a gente conseguia diminuir as dificuldades dessa pessoa e até ressocializar essas pessoas, tá? Hoje a gente já não tranca pessoas autistas mais, tá? Isso não é aceitável mais, mas a gente sabe que aqueles princípios que foram trabalhados pelo Lovaas lá atrás ainda são aplicados nos dias de hoje, de maneira adaptada. Muito cuidado com isso. Se vocês forem buscar, né, os críticos da análise do comportamento vão falar, né, que é muito invasivo, que usa punição, e realmente na época do Lovaas ele usou tudo que o Skinner colocou, né, então usava reforço, mas usava punição também. E hoje a gente já sabe que não funciona, hoje a gente já sabe que usar punição não é uma coisa benéfica, então hoje a gente não usa mais. Hoje a gente utiliza sim os mesmos princípios do Skinner lá atrás, porém de maneira adaptada, humanizada. Um dos princípios da análise do comportamento é que ela seja aplicada, ou seja, que aquilo que a gente está fazendo, a intervenção que a gente está fazendo, tem que fazer sentido na vida daquela pessoa, senão não vale a pena a gente intervir. Por exemplo, hoje a gente já não faz mais intervenção para tirar os maneirismos, os flappings, os movimentos repetitivos, porque a gente sabe que esses movimentos organizam, ajudam, acalmam a pessoa autista. Então, para que a gente tiraria esses movimentos? Só porque as pessoas ficam incomodadas? Porque a mãe fica com vergonha? Nada disso. A mãe tá com vergonha, ela vai para a terapia dela e ela vai trabalhar isso nela. A gente não vai eliminar o movimento repetitivo de pessoas autistas porque a mãe tá com vergonha, tá? A não ser que tem aqueles movimentos repetitivos que podem sim fazer mal. Então, uma pessoa que se belisca, já ouvi um caso de uma pessoa que ficava esfregando assim os olhos e aí correndo risco de descolamento de retina ou coisas desse tipo. Então, esse sim, se tem prejuízo, a gente tira, a gente trabalha para não trazer prejuízo para a vida da pessoa. Mas percebe que tem uma aplicação clara e objetiva? A gente sabe por que a gente está trabalhando aquele comportamento. Mãe ou pai? Obrigada pela correção. Eu falo muito mãe, eu falo muito no feminino, porque 95% das pessoas aqui são mulheres, mas aqui temos um pai, tá? Aceita seu protesto, tá? Mãe e pai, tá? Então é isso, assim. A gente só trabalha determinados comportamentos que tenham função na vida daquela pessoa. Se não tiver uma função clara, não tem motivo da gente ficar gastando o nosso tempo e a nossa energia com isso. Beleza? Então, definido o que é comportamento, ficou alguma dúvida aí sobre o que é comportamento? Você aproveita para poder já mandar, tá? Inclusive, assim, para poder dar exemplo do que é comportamento, eu queria saber o que você está fazendo aí agora. Porque mãe e pai não para, né, gente? Quem tem filho não para nunca. Quem trabalha também, né, tem filho e trabalha fora ainda por cima, aí é que não para mesmo. Então, além de assistir essa live, eu aposto que você está fazendo mais alguma coisa.
Assistir a live é um exemplo de comportamento, tá? Parar, mesmo que você esteja parado, mas você está assistindo, você está pensando, você está prestando atenção, tudo isso é comportamento, tá? Me conta aí o que vocês estão fazendo em casa que eu quero saber. Enquanto vocês falam, eu já vou passando para o segundo segredo, que é, tô pegando minha colinha aqui, tá, gente? O segundo segredo é como que a análise do comportamento pode ajudar pessoas autistas. Então, falei dessa história aí do Lovaas, né, que pegou a teoria do comportamento, levou para pessoas autistas, e hoje, como que isso pode ajudar? A realidade é diferente, né, mas os princípios são os mesmos, e a gente precisa focar no que a gente quer que essa pessoa autista desenvolva. O ponto do desenvolvimento, do crescimento, da progressão de comportamentos tem que ser o nosso primeiro foco. Tá? Então, é o desenvolvimento de comportamentos novos. É fala, é comunicação. Me conta aqui nos comentários o que vocês querem desenvolver aí na casa de vocês, seja pai, mãe, seja professora, seja terapeuta. Essa tem que ser a pergunta para a gente conseguir definir o que vai ser trabalhado, tá? E como que a análise do comportamento vai auxiliar. Então, a gente tem que entender o que a gente quer desenvolver. Não gosto, apesar que eu repito muito porque é amplo, mas eu não gosto de falar qualidade de vida, porque eu acho que não explica muita coisa. Assim como quando a gente fala independência, não explica muita coisa, fica meio solto, né? Então, o que essa pessoa precisa para ter independência e para ter qualidade de vida? Ela precisa conseguir se comunicar de alguma maneira, fala ou através de outras formas, né? Troca de figuras, através de gestos, comunicação, né? A comunicação é mais ampla do que a fala, já falei sobre isso aqui também. Então, essa pessoa precisa se comunicar, ela precisa conseguir se comunicar onde quer que ela vá. Ela precisa também conseguir se locomover. Autismo nem sempre traz dificuldades motoras graves, né? Pode acontecer, mas não é o mais comum. Então, essa pessoa precisa conseguir se locomover. Ela pode conseguir dirigir? Pode. Mas ela pode também conseguir pegar o telefone para chamar um Uber para conseguir ir para algum lugar? Ela pode também pegar um ônibus para ir para algum lugar, olhar lá na internet? É o que a gente faz, né? Quero ir para algum lugar, não sei ir. O que eu faço? Vou para a internet, pesquiso. Ok, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Vai lá e faz. Isso é locomoção. E a gente também precisa ajudar essa pessoa a desenvolver essa parte. Aí, nesse caso, eu já estou falando de adolescente e adulto, né? A gente não vai deixar uma criança se locomover sozinha. Nenhuma criança, tendo autismo ou não, a gente não vai deixar uma criança se locomover sozinha, né? Então, isso mais voltado para a vida adulta. Essa pessoa precisa também, outra habilidade, ela precisa conseguir ir no supermercado, fazer uma compra de supermercado. Aliás, as coisas estão mudando, né? Fazer compra de supermercado não necessariamente tem que ir no supermercado, mas ela precisa conseguir fazer as próprias compras, seja online, beleza, maravilhoso. Inclusive, acho que o online vai ajudar muito os autistas que têm dificuldade com o supermercado. O supermercado é um ambiente cheio de estímulos. Visual, né? Muita luz, muito rótulo, muita coisa, né? É um ambiente cheio. Pode ter muito estímulo auditivo também quando a gente vai nesses supermercados grandes. Sempre tá cheio, tem que esperar na fila do caixa, aquela coisa, né, que fica chamando no alto-falante daqueles supermercados grandes. Então, tudo isso pode incomodar. O online pode facilitar muito a vida de pessoas autistas. E aí, deu certo no online, não tem motivo para ir no supermercado presencial mais. Tá? Então, é isso, a gente pensar em adaptações, como que isso pode ser adaptado, como que isso vai facilitar, o que a gente vai construir para facilitar a vida dessa pessoa, tá? E sim, a gente trabalha redução de comportamentos inadequados. Por quê? Pode ser que com essas questões sensoriais, excesso de estímulos, pode ser, muito cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Mas pode ser que a pessoa autista fique agressiva, tenha comportamentos agressivos, ou de agressão verbal, ou tem casos, né, contei nos stories aqui recentemente, de agressão física também, por um momento de muito descontrole, mas muito cuidado com isso, porque autistas não são violentos de forma nenhuma, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas sim o nível de sofrimento é tanto que pode aparecer situações de agressão às vezes. E aí a gente trabalha para que essa pessoa não chegue nesse ponto da agressão, para reduzir a agressividade, para ela conseguir se expressar de outras maneiras,
tá? Então olha só como que até para desconstruir eu tô falando em construir de outro lado. Ao invés de ter um comportamento disfuncional, agressivo de alguma maneira, a gente vai ensiná-la a expressar suas emoções e dizer o que está acontecendo sem precisar passar por um momento de crise, por um descontrole, tá? Também já fiz uma live falando sobre crise, está salvo aqui, gente. A vantagem de quem está ao vivo aqui é que vocês conseguem tirar dúvidas, tá? Então quem está ao vivo sempre consegue tirar dúvidas, esclarecer, contar exemplos, tá? Por isso que é a vantagem, mas fica salvo também, porque eu sei que pai e mãe, principalmente, não tem tempo, né? De ficar participando ao vivo das coisas. Então vocês conseguem assistir depois, tá bom? Falei então aqui do segundo segredo, né, que é como a análise do comportamento, a psicologia comportamental pode ajudar pessoas autistas. Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. Vamos lá, pra gente passar, antes de passar pro terceiro segredo, que vou te contar, vou te ensinar qual que é o passo essencial para poder trabalhar tudo isso, né, para poder manejar os comportamentos dos autistas, eu quero deixar aqui o convite para a palestra que vai acontecer no próximo sábado. Essa palestra vai acontecer lá naquele outro aplicativo de vídeos que eu não posso falar o nome, porque o Instagram não gosta. Ele é concorrente do Instagram, mas eu vou fazer essa palestra lá, porque lá eu consigo usar slides, aqui eu não consigo usar slides, tá? E também escolhi um outro horário, que vai ser o sábado de manhã, tá? Eu acho que vai facilitar um pouquinho para vocês conseguirem participar ao vivo. Então vai acontecer no sábado de manhã, é uma palestra gratuita, tá? Onde a gente vai falar sobre aba, a gente vai falar sobre comportamento, eu vou esclarecer dúvidas de vocês, eu vou contar os princípios básicos do comportamento, que são reforço, punição, extinção, antecedente, análise funcional. Vou ensinar vocês estratégias práticas para vocês fazerem isso aí no dia a dia de vocês. Como eu expliquei, né? Como eu estava aqui falando do Skinner, ele não inventou nada novo, ele só observou o comportamento humano e descreveu e criou esses princípios. Ele só deu nome para coisas que já acontecem. A grande diferença é que se você consegue usar isso a seu favor e você consegue manejar e fazer de uma maneira consciente, você alcança mais os seus resultados. Então é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu quero que vocês consigam realmente fazer em casa e é isso que eu vou ensinar nessa palestra, tá? Do próximo sábado, às 9h30 da manhã. Quem quiser participar tem que fazer o quê? Tem que entrar no nosso grupo de WhatsApp, é por lá que eu estou me comunicando com vocês. Eu evito de colocar link lá do outro aplicativo aqui, porque o Instagram corta, ele tira o alcance, tá? Vocês sabem qual aplicativo que eu estou falando, né? Aquele de vídeos, que seus filhos gostam muito de ficar lá assistindo a galinha pintadinha, tá? É lá. Então vou fazer ao vivo por lá e eu não gosto muito de ficar colocando o link aqui, porque diminui o alcance, tá? Então entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu vou atualizando e lá eu vou passar todas as informações e inclusive o link também para vocês participarem no sábado de manhã, tá bom? E depois disso, aí a novidade, isso eu não contei publicamente ainda. Depois dessa live, aí sim, eu vou vender um curso onde eu falo sobre esses princípios, mas eu vou fazer um acompanhamento mais detalhado, vai ser quase um mês, tá? De conteúdo enviado todos os dias e também com aulas ao vivo para poder esclarecer as dúvidas de vocês. É o curso Arranha-Céu, já vendi ele algumas vezes no ano passado, nesse ano, seguindo as dicas de quem participou, né? Consultando as pessoas que participaram, eles falaram que gostariam de aulas ao vivo também nesse curso. Era um curso que estava todo por escrito e as pessoas falaram que gostariam de aulas ao vivo, então eu incluí as aulas ao vivo. Elas vão acontecer nessa turma de agora, tá? E vai ser a última turma do ano. Quem puder participar, aí eu vou dar mais detalhes, eu vou abrir as inscrições na live, na palestra do próximo sábado, tá? Então quem puder e quem quiser vai ficar sabendo tudo lá. Eu vou organizar essas informações para passar para vocês lá. Mas quem não quiser, pode participar também da palestra gratuita, porque eu vou compartilhar muita coisa, tá? Eu vou compartilhar conteúdo e vocês vão sair da palestra com metas, com coisas para poder colocar em prática no dia a dia de vocês, tá bom? Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? O link tá na minha bio, tá? Quando você entra, logo depois que você entra, né? No meu Instagram tá lá o nome, aí tem uma descriçãozinha e tem um link. É só clicar naquele link e você consegue entrar. Marília, não sei o que é isso, sou uma negação com tecnologia, não sei como que faz. Manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem, fala, Marília, me manda um link.
Ou comenta em qualquer postagem. Marília, me manda o link. Comenta aqui embaixo se você estiver assistindo gravado. Marília, manda o link do WhatsApp pra mim. Eu te mando, tá bom? É super fácil. Eu quero facilitar mesmo a vida de vocês, porque eu sei que vocês não têm tempo e sei que vocês não sabem mexer com tecnologia muitas vezes, tá? Então é pra facilitar mesmo, tá bom? Me pede depois que eu te mando o link do WhatsApp. Vamos lá então pro terceiro segredo. Terceiro segredo é o passo essencial para manejar comportamentos. O que a gente precisa fazer? Primeiro passo, gente, uma coisa assim, inicial e primordial para manejar comportamentos. Esse comportamento precisa ser específico, ele precisa estar claro. Se não estiver claro, a gente não consegue sair do lugar, tá? Então, o que você quer? Eu quero que meu filho se comporte bem. Péssima descrição, não dá. Isso aí, o que é se comportar bem, tá? Então, a gente precisa definir um pouco melhor. O que eu quero? Comunicação, alguém falou aqui. Quero comunicação, ok. Comunicação como? De que maneira? É falada ou é por imagens? De que maneira vai acontecer essa comunicação? Comunicação aonde? A gente tem que dar um passo de cada vez. Eu quero tudo. Ok, nós queremos tudo mesmo, mas é um passo de cada vez. Então, é comunicação em casa, é comunicação na escola, é comunicação na padaria. Aonde que vai ser feita esse trabalho de comunicação agora, tá? Então, a pessoa que falou comunicação já está respondendo aqui, é fala, tá? Ok. De que maneira que a gente vai trabalhar essa fala? Em que ponto que ele está da fala agora? Ele fala vogais? Ele fala sílabas? Ele fala uma sílaba só, tipo bo, para falar bola? Ou ele fala sílabas repetidas, tipo papai? O que ele já consegue falar? Aí a gente vai dar um passo a mais. Tem que entender aonde que ele está agora, qual que é o ponto que ele está agora, para a gente dar um passinho a mais, tá? Então, isso tudo precisa ser definido. Esse é o ponto, o passo essencial para manejar comportamentos. A gente tem que definir qual comportamento. Quanto mais específico, melhor. Porque quanto mais específico, mais a gente vai compreender qual que é o passinho seguinte que eu preciso dar para conseguir manejar esse comportamento, tá? Boa noite, Rita. Então, é isso, tá? Esse é o segredo, esse é o passo essencial para manejar esses comportamentos, tá bom? Então, perguntas para poder facilitar, para vocês conseguirem definir e fazer com que esses comportamentos se tornem metas bastante específicas. São 3 perguntas, anota aí. Você vai perguntar o que, ou seja, qual comportamento, tá? Então, o que eu tô querendo trabalhar? Qual comportamento que eu tô querendo trabalhar? Quanto mais específico, melhor, tá? Então, é comunicação, mais específico, fala, mais específico, qual o ponto da fala, tá? De que maneira? Aí, de que maneira é outra pergunta. Então, qual o ponto da fala que a gente vai trabalhar? Tem bom vocabulário, mas não responde perguntas diretas, ou sim e não. Ótimo, isso aí já tá bem específico. Então, olha só, o vocabulário tá ok. A gente não precisa trabalhar para aumentar o vocabulário. A gente precisa, então, trabalhar a resposta a perguntas diretas. Sim ou não. Ok, agora tá bem definido. Agora a gente sabe o que a gente está tentando trabalhar. A pergunta seguinte, como? De que maneira eu vou trabalhar esse comportamento, tá? Então, a gente já definiu aqui qual que é o comportamento que a gente quer alcançar. A resposta a perguntas diretas, perguntas de sim ou não. Ainda foi tão específico, foi ótimo isso aqui, porque a gente facilita muito o processo, tá? Se a gente pergunta só para ele responder sim ou não, é uma resposta curtinha, que inclusive não precisa ser através da fala. Ele pode fazer um gesto, ele pode fazer com a cabeça, ele pode fazer assim, com as mãos. Então, tem uma série de estratégias que a gente pode utilizar. Não necessariamente tem que ser fala isso aí, tá? A resposta a perguntas. E aí, vou até chutar, você me fala se é isso que está acontecendo aí ou não, tá? O que acontece? A gente pergunta, fala, fulano, você quer? E ele não responde. Você quer? E ele não responde. Aí a gente desiste. Aí da próxima vez, você pega assim e enfia na mão dele, fala, toma. Nem pergunta se ele quer, você já para de perguntar. Nosso comportamento também é punido, viu, gente? Isso é um tipo de punição do nosso comportamento.
Ah, tentei, não funciona. Na verdade, isso é um exemplo de extinção de comportamento. Tentei, não funcionou, parei de tentar. Aí, o que acontece? A gente para de dar oportunidade. Parou de dar oportunidade, aí é que não vai acontecer nada mesmo, tá? Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente está trabalhando e como que a gente vai trabalhar isso. Então, o primeiro passo é não desistir, tá? A gente tem que facilitar. Vou até te dar uma dica, tá? Você está participando bastante? Vou te dar uma dica. O que você pode fazer? Chamou de longe, não respondeu? Aliás, primeira dica, já estou pulando etapas, né? Antes de fazer uma pergunta direta, você vai chamar pelo nome. Fulano, e espera ele te responder. Porque assim você vai garantir que ele está te ouvindo. Se ele nem te respondeu, você chamou fulano e ele não te respondeu, você vai chegar mais perto. Fulano, e espera ele te responder. Porque aí quando você fizer a pergunta de sim ou não, você tem que garantir que ele está prestando atenção em você. Então o primeiro passo é esse. Chama pelo nome, espera ele responder, daí você entra com a pergunta de sim ou não, tá? E aí a gente faz a pergunta de maneira direta, de maneira objetiva e de preferência perto, porque chamar de longe é mais difícil. Então, coloca perto, para de frente, se for o caso, você para de frente para ele e pergunta, você quer isso aqui? Se conseguir trazer para perto, então melhor ainda. Você quer isso sim ou não? Aqui é nível máximo de ajuda, tá? Você quer sim ou não? Espera responder. Se não responder, não sai dali. Então, peraí, você tá conversando comigo, me responde aqui. Não quer não? Né? Às vezes acontece, a gente vai oferecer alguma coisa, a criança não quer. E aí você fala, então você não quer? Não, tudo bem, fala não. Ou faz assim com o dedinho. Beleza, tudo bem. Respondeu, pode fazer o que quiser fazer, tá? Porque aí, se você fizer isso repetidas vezes, ele vai entender, é só eu falar não, que meu pai para de me encher paciência. Meu pai para de ficar repetindo as coisas na minha cabeça, eu fico livre. Ou então, é só eu falar sim que eu ganho o que eu quero. Legal, eu vou ganhar aquilo que eu quero. E aí, ele vai colaborar mais, tá? E aí, à medida que o tempo for passando e você for repetindo isso, vai precisar de cada vez menos ajuda para ele conseguir responder sim ou não, tá bom? Ele não responde, por exemplo, o seu nome ou quando é acionado. É isso, então ele não responde ao nome. Existe uma coisa, gente, que é a audição seletiva, tá? E isso tem sido cada vez mais presente não só entre pessoas autistas, entre crianças e adolescentes autistas. Todas as crianças e adolescentes estão apresentando isso, é audição seletiva, tá? Então, por isso que eu tô dizendo, tem que aproximar então, tá? Chamar de longe, péssimo. Chama de perto para facilitar a sua tarefa. Aí já são 2 comportamentos, tá? O primeiro é responder ao nome, o segundo é responder perguntas de sim ou não. São 2 metas diferentes. E as 2 podem ser trabalhadas juntas, mas são 2 metas diferentes, tá? Então, comecei a falar as perguntinhas e parei. Então, primeiro passo para definir metas específicas. Você vai perguntar o quê? Depois, você vai se perguntar como, que é isso que eu estava explicando, né? De que maneira, de que forma que a gente vai trabalhar isso para conseguir alcançar essa meta. E por último, por quê? Essa a gente esquece de perguntar. Por que trabalhar essa meta? Por que responder ao nome? Por que responder a perguntas? Momento de reflexão. É funcional para a vida dessa pessoa? Nesse caso aqui, sim, tá? Isso é super funcional. Imagina essa criança na escola e a professora chama pelo nome e ele tá lá voando, não prestando atenção em nada, perde fatos importantes, assuntos importantes na escola, na aula, ou então um coleguinha chama para brincar e ele não responde, perdeu a oportunidade de interação social. Perguntas de sim ou não são libertadoras, porque quando a pessoa consegue falar não, isso evita uma série de comportamentos inapropriados, porque ela consegue dizer que ela não quer e ela consegue realmente ficar livre, talvez, de algo que está incomodando, tá? Então, esses 2 aqui, por quê? Porque sim, vai trazer um impacto muito grande na vida dessa pessoa, vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, sim, vamos trabalhar isso, tá? Então, 3 perguntinhas que você tem que se fazer. O que, ou né, qual comportamento, o como e o porquê, tá bom? Anotou tudo aí? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou falar disso tudo com mais tempo, com mais exemplos, na palestra de sábado,
tá bom? Então participem. Quem quiser me pedir o link por mensagens aqui, né, direto aqui no Instagram, é só pedir que eu copie e colo o link para vocês entram no grupo, tá bom? Esse convite é um convite aberto, então pode também pegar o link do WhatsApp e encaminhar para quem vocês quiserem, pode pegar o post aqui do Instagram e encaminhar para quem vocês quiserem. Quanto mais gente participando, melhor, porque mais gente vai ter acesso à informação e vai conseguir usar isso na prática, no cotidiano, no dia a dia de vocês, tá bom? Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha ajudado. E toda segunda-feira estamos aqui, tá? Toda segunda-feira com lives, compartilhando conhecimento. E todos os dias nos stories também, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!